Oi, delicadas, como vocês estão? Prontas para mais uma aula? E hoje nós vamos aprender o passo a passo desse lindo cachepote, que na verdade é um vasinho que vai ornar a sua casa. Olha só que coisa linda! Mas antes disso, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para receber os nossos vídeos e nos segue lá no Instagram e no TikTok. E vamos para mais uma aula! Nesse vídeo, nós vamos utilizar um fio de malha, uma agulha para crochê, essa daqui é o número 7, uma tesoura e uma agulha de tapeceiro para a gente fazer o acabamento final. Nós vamos começar a nossa peça pelo anel mágico. Pegamos o nosso fio, enrolamos nos nossos dedos, fazendo assim esse xizinho, certo? Agora nós vamos colocar a agulha por baixo do fio e trazer o fio do novelo para dentro. Olhem só. Agora a gente vai fazer o nosso primeiro ponto. Fizemos aqui o nosso primeiro ponto, nós vamos fazer 6 pontos dentro do nosso anel mágico, contando com esse aqui. Então, nós colocamos a nossa agulha e trazemos o fio do novelo, fazendo mais um ponto. Colocamos a nossa agulha dentro do anel mágico, trazemos o fio do novelo, damos altura e mais um ponto. Nós vamos fazer 6 pontos dentro desse anel mágico. Um, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer mais um. Fizemos aqui 6 pontos baixos dentro do nosso anel mágico. Agora nós vamos fechar o nosso anel mágico, certo? Então a gente vai puxar aqui esse fio. Pegamos a ponta inicial e vamos puxar até o nosso anel se fechar. Olhem só como ele fica. Fica dessa forma aqui. Agora nós vamos fechar a nossa primeira carreirinha, certo? Aqui nós temos o nosso primeiro ponto baixo. Se vocês observarem, acima desse primeiro ponto baixo, nós temos essa correntinha aqui, ó, essas duas alcinhas. Nós vamos inserir a nossa agulha por baixo dessas duas alcinhas, aqui, ó. Inserimos a nossa agulha por baixo das duas alcinhas e nós vamos colocar essa alça aqui dentro da nossa agulha, dessa forma. Olhem só. E nós vamos puxar essa alcinha para trás. Se vocês perceberem, aqui se formou uma alça, certo? Ó, aqui se formou uma alcinha. O que a gente vai fazer? A nossa peça, a base da nossa peça, do nosso cachepote, vai ser em pontos baixos centrados. Então, nós vamos pegar a nossa agulha, inserir por baixo dessa alcinha. E se vocês perceberem, aqui nós temos o nosso primeiro ponto que nós fizemos lá no início. Nós vamos colocar a nossa agulha no centro desse ponto, ó. Onde está saindo essas duas alcinhas aqui. Aqui dentro, ó. E essa agulha vai sair aqui atrás, no centro do ponto. Se vocês perceberem, aqui também tem duas correntinhas.
2 alcinhas. E aí, essa agulha tem que ser colocada no centro do primeiro ponto inicial que nós fizemos e sair aqui atrás também no centro do ponto. Vamos colocar para vocês entenderem melhor. Inserimos a nossa agulha por baixo dessa alcinha que passou por aqui, ó. Olhem só. E agora nós vamos colocar a agulha aqui dentro, do centro do nosso ponto. E perceba que a correntinha vai se abrir. Olhem só, os dois ladinhos da nossa correntinha, do nosso primeiro ponto. E aí nós estamos no centro do ponto, por isso que esse ponto aqui se chama ponto baixo centrado, porque a nossa agulha sai no meio do ponto. Nós vamos pegar a nossa correntinha aqui, ó, e vamos também colocar dentro da nossa agulha, ficando dessa forma. Nós vamos pegar o fio do novelo e vamos puxar o fio do novelo todinho para frente. Olhem só como ele saiu aqui, ó, no centro do ponto. Esses pontos aqui, eles vão ficar um pouquinho apertados para a gente fazer a segunda carreira, mas é normal, certo? A gente vai fazendo com jeitinho e é por isso que é interessante que você adquira fio de malha que possua elasticidade, porque o trabalho se torna mais fácil. Então, saímos no meio do ponto, tá vendo? E agora nós vamos fazer o nosso primeiro ponto baixo centrado. Se você tiver alguma dificuldade, você pode voltar o vídeo e assistir novamente o iniciozinho da nossa carreirinha, certo? Perceba que nós começamos essa carreira com 6 pontos baixos. E agora nós vamos colocar 2 pontos baixos centrados em cada ponto de base. Então, aqui nós temos um ponto, nós vamos colocar 2 pontos baixos centrados dentro desse mesmo ponto. Se nós fizemos 6 no total, agora nós vamos fazer 12. Em cada ponto de base, nós vamos colocar 2 pontos, certo? Fizemos um ponto centrado aqui, um ponto baixo centrado. Agora nós vamos fazer outro ponto baixo centrado no mesmo lugar. Você vai inserir a sua agulha no mesmo lugar que nós fizemos esse primeiro ponto. Olha só. E vamos puxar novamente, fazendo o nosso segundo ponto baixo centrado. Aqui nós temos mais um ponto. Aqui temos outro. Aqui outro, aqui outro e aqui outro. Nós vamos totalizar 12 pontos. Inserimos a nossa agulha no meio do ponto. Olhem só, deixa eu mostrar para vocês aqui porque esses pontos ficam um pouquinho fechados. Olha só, aqui nós temos um ponto. Nós vamos inserir a nossa agulha no meio desse ponto. Se você virar o trabalho, vocês vão perceber que aqui nós temos os nozinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Porque o sexto nós já fizemos aqui. Se a gente inserir a nossa agulha no meio, atrás ela vai sair também no meio das correntinhas, tá vendo? Entre esse nozinho tem 2 correntinhas, então a nossa agulha vai ter que sair aqui nesse meio. Então vamos lá. Inserimos a nossa agulha no meio do ponto, ele vai sair aqui, ó. Olha só, vai sair no meio do ponto de trás, tá vendo? Então nós vamos puxar e fazer um ponto baixo centrado. Nós vamos inserir a nossa agulha no mesmo local, puxamos o fio do novelo
e fazemos mais um ponto baixo centrado. Aqui nós totalizamos 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Nós vamos fazer isso por toda a nossa carreira. Insere a agulha no meio do ponto, pega o fio do novelo, dá altura e faz um ponto baixo. Insere a agulha no centro do ponto, puxa, dá uma alturazinha e faz mais um ponto baixo. Olha, perceba que eles vão ficando centralizados atrás, tá vendo? Ó, saímos no meio do nozinho de trás. Chegamos aqui no nosso último ponto. Nós vamos fazer mais 2 pontos baixos centrados para fechar a nossa base. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos baixos. Fizemos aqui 6 e aqui nós fizemos 12 pontos baixos centrados. Foi 2 pontos em cada ponto de base. Essa argolinha aqui sempre vai ficar se abrindo, certo? E aí não tem problema, porque no final da nossa base, a gente vai poder puxar novamente aqui o nosso fio inicial e ela vai ficar mais fechadinha, certo? Agora nós vamos subir a terceira carreirinha. Nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos para fechar essa primeira aqui. Inserimos a nossa agulha por trás das duas alcinhas, que está acima do primeiro ponto baixo centrado. E nós vamos colocar a nossa agulha e puxar o nosso fio lá para trás. Nós vamos novamente colocar a nossa agulha por baixo dessas alcinhas aqui, ó. E mais uma vez, nós vamos inserir a nossa agulha no meio desse primeiro ponto aqui, ó. Aqui dentro, para sair aqui atrás, no meio dessas duas correntinhas, entre esses nozinhos aqui, ó. Certo? Inserimos a nossa agulha. Colocamos a nossa agulha no meio do ponto, para sair, ó, aqui atrás. E aqui nós vamos trazer o nosso fio para frente, ó. E vamos fazer o nosso primeiro ponto baixo centrado. Aqui você já pode puxar o fiozinho inicial para poder fechar essa primeira partezinha aqui, ó. Olhem só como fica. Agora nós vamos fazer uma intercalada. Aqui nós fizemos a nossa primeira carreirinha, que foi o nosso anel mágico. Nós fizemos o nosso anel mágico com 6 pontos baixos. A nossa segunda carreirinha foi feita com 12 pontos baixos centrados, 2 pontos em cada ponto de base.
E agora nós vamos fazer uma intercalada, que é a terceira carreirinha do nosso cachepote. Aqui nós começamos com 1, certo? Nesse segundo ponto baixo centrado, nós vamos fazer 2 pontos baixos centrados. Aqui nós vamos fazer 1, aqui nós vamos fazer 2. Então, vai ser dessa forma por toda a nossa carreira, certo? Então, vamos lá. Fizemos aqui um ponto baixo. Nessa segunda parte, nós vamos fazer 2 pontos baixos centrados. Inserimos a nossa agulha no meio do nosso ponto para sair no meio, na parte de trás, ó. Ele sai entre essas duas alcinhas. Puxamos o fio do novelo e concluímos um ponto baixo centrado. No mesmo local, inserimos a nossa agulha e fazemos mais um ponto baixo centrado. 1, 2. Vamos fazer mais um agora. No meio do ponto, insere a agulha e faz mais um ponto baixo centrado. 1, 2, 1. Agora nós vamos fazer mais 2, no mesmo ponto de base. E agora mais um. E agora mais 2. É interessante que quando vocês forem fazendo, você sempre observe a partezinha de trás, porque muitas vezes a agulha dá uma ratadazinha e você acaba saindo do lado ao invés de sair no meio do ponto, certo? Então, aqui nós fizemos 2, agora mais um. Mais 2. E vamos fazer isso por toda a nossa base. Olhem só, nós começamos com 1, nós precisamos terminar esse aqui com 2, certo? Então, aqui terminamos com 1 e vamos fazer o nosso último ponto, que vai ser 2 pontos baixos centrados no mesmo ponto de base. Olhem só como ficou a nossa base. Essa base vai ser o tamanho ideal para o nosso cachepote. Se você quiser fazer um cachepote maior, você pode estar fazendo aumentos até o tamanho da base que você desejar. Aqui nós começamos a intercalada 1, 2, 1, 2, 1, 2. Se você quiser fazer a terceira intercalada, você vai fazer 2 pontos sozinhos e um aumento. 2 pontos sozinhos e um aumento. Não vai ser mais 1, 2, 1, 2. Vai ser 1, 1, 2. 2 pontos sozinhos e 2 pontos juntos. 2 pontos sozinhos e 2 pontos juntos. Se você quiser fazer a quarta, você vai ter que fazer 3 pontos sozinhos e 2 pontos juntos. 3 pontos sozinhos e 2 pontos juntos. É o chamado aumento. Então, quanto mais você vai aumentando a sua base, mais intercalada você vai fazendo. Aqui nós fizemos de 1, aí na próxima você vai fazer 2 pontos sozinhos e um aumento. Na outra você vai fazer 3 pontos sozinhos e um aumento. 4 pontos sozinhos e um aumento até a sua base ficar do tamanho que você desejar, certo? Hoje nós vamos trabalhar com esse tamanho de base aqui, ó, que é a ideal para o nosso cachepote. Agora nós vamos fazer o nosso fechamento para começar a subir
o nosso cachepote. Colocamos o nosso fio na agulha, puxamos ele todo para trás. E agora eu quero que vocês prestem atenção aqui. Se vocês observarem, essa correntinha aqui, ó, essa alcinha aqui, no meio dela tem duas, ó, duas alcinhas, certo? Nós vamos fazer agora a nossa subida do nosso cachepote. Nós vamos inserir a nossa agulha no meio dessas alcinhas, ó. Nós inserimos no meio da alça e nós vamos colocar ela, a nossa agulha, também no meio do nosso ponto, saindo aqui atrás, ó. Nós vamos pegar a nossa alça, colocar dentro da agulha. E nós vamos puxar o fio do novelo para fazer o nosso primeiro ponto baixo. Perceba que aqui existe duas alcinhas formando uma corrente, certo? Nós temos duas alcinhas formando uma correntinha em todas. Nós vamos pegar sempre essa primeira alça aqui, ó, e vamos deixar essa aqui, certo? Nós vamos pegar essa primeira alça e deixar essa aqui. Inserimos a nossa agulha no meio dessas alças para sair atrás desse nozinho, no meio dessas duas alcinhas aqui, ó. Inserimos a nossa agulha para sair aqui, ó, no meio dessas duas alcinhas. Puxamos a linha do novelo e fazemos um ponto baixo. Nós vamos ajustando a nossa peça para ela ir ganhando forma. Nós vamos inserir a nossa agulha novamente no meio do nosso ponto e sair aqui atrás e fazer também um ponto baixo. E nós vamos fazer isso por toda a nossa peça até chegar nessa última aqui. Insere a agulha para sair no meio do ponto e faz um ponto baixo. Vai ser um ponto baixo centrado para cada ponto de base. E o nosso trabalho já vai virando, tá vendo? E nós vamos fazendo aqui. Quando você vai fazendo um ponto em cada ponto de base, o nosso trabalho vai virando, ó. E é aqui que nós já vamos começar a subir o nosso cesto. Quando você faz um ponto para cada ponto de base, o nosso trabalho já vai inclinando, tá vendo? Ele não vai ficando mais assim. Ele já vai ganhando forma de cachepote. E aí nós vamos fazer isso por toda a nossa peça, até chegarmos lá no finalzinho.
sempre olhando para ver se o nosso ponto está saindo no meio daquelas correntinhas que eu falei para vocês. Chegamos aqui, ó, no nosso último ponto. Fazemos um ponto baixo centrado e subimos aqui a nossa primeira carreirinha. Agora nós vamos fazer a nossa segunda carreirinha de subida. Vamos fechar essa primeira, colocamos a nossa agulha por trás dessas duas alcinhas que estão acima desse primeiro ponto que nós fizemos no início. Puxamos o fio lá para trás. Vamos inserir a nossa agulha no meio desse ponto aqui, ó, para sair também lá atrás. Colocamos a nossa alça dentro da agulha e vamos puxar o fio do novelo lá para frente, ficando dessa forma. E aqui a gente faz o nosso primeiro ponto baixo centrado. Agora nós vamos fazer toda essa carreirinha aqui, ó, até chegar aqui no final, todas elas de ponto baixo centrado. Inserimos a agulha no meio do nosso ponto, para sair atrás daquelas duas alcinhas que eu falei para vocês. Puxamos o fio e fazemos o nosso ponto baixo. Inserimos no meio do ponto e fazemos o nosso terceiro ponto baixo. E assim nós vamos fazer por toda a nossa segunda carreirinha. Chegamos aqui no final da nossa segunda carreira, no nosso último ponto. Nós vamos fazer o nosso último ponto baixo centrado. E vamos fechar a nossa segunda carreirinha para dar início à terceira carreira. Fizemos aqui o nosso primeiro ponto baixo centrado da terceira carreirinha. E nós vamos fazer esse procedimento durante toda a nossa peça. A nossa peça vai ter 4 carreirinhas dessa. Nós fizemos 2 carreirinhas e agora nós vamos fazer mais 2. Eu vou fazer aqui as outras 2 e volto com vocês quando eu for fazer o nosso acabamento final. Chegamos aqui no nosso último ponto. Nós vamos fazer o fechamento da mesma forma que nós fizemos em todas as carreiras. E nessa parte final, nós não vamos pegar mais no centro do ponto, nós vamos fazer aqui, ó, um ponto baixo normal. Fizemos um ponto baixo normal.
E aqui agora nós vamos fazer a nossa alcinha para o nosso cachaportezinho ficar pendurado. E agora nós fizemos aqui, ó, o nosso primeiro ponto, que conta como a primeira correntinha, e nós vamos fazer mais 14 correntinhas, totalizando 15. Fizemos a primeira, segunda, terceira, fizemos aqui 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, faltou mais uma aqui, 15. Fizemos aqui 15 correntinhas. Nós vamos inserir a nossa agulha no mesmo lugar que nós fizemos essa primeira correntinha. Colocamos a nossa agulha aqui dentro, puxamos o fio do novelo e agora nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Estamos aqui, ó, com 2 alcinhas. Nós não vamos puxar esse fio mais, nós vamos puxar esse fio direto por dentro desse, ó. Olha só, fizemos aqui um ponto baixíssimo. Agora nós vamos puxar a linha do nosso novelo. Nós vamos cortar. Puxamos todo o nosso fio para fora, ficando dessa forma aqui, ó. Vamos esconder primeiro esse fio inicial aqui, para depois a gente concluir a nossa peça escondendo esse fio aqui. Com a agulha de tapeceiro, você vai esconder o seu fio por trás dos pontinhos que nós fizemos aqui, ó. Você vai colocando o seu fio por baixo dos pontos. E vai escondendo dessa forma que eu estou fazendo aqui, ó. Vai ajustando para não ficar com um acabamento feio. Ó, escondeu, já corta e esconde o fiozinho por trás dos pontos que nós já fizemos. Ó, aqui você não consegue identificar onde foi que começou e onde foi que terminou. E agora vamos para o nosso acabamento. Fizemos aqui a alcinha do nosso cesto, do nosso cachepote, e com a mesma agulha de tapeceiro você também vai fazer o acabamento. Olhem só. Nós vamos inserir o nosso fio dentro do mesmo lugar que começamos o nosso primeiro ponto e encerramos com o nosso último ponto. Inserimos a nossa agulha, levamos todo esse fio lá para trás, olhem só. E agora nós vamos inserir novamente, ó. Percebam que aqui tem uma correntinha. Nós vamos inserir a nossa agulha dentro, aqui dentro, ó, por cima dessa correntinha. Puxamos ele, trazemos ele aqui para trás, para dar firmeza, certo? E vamos inserir novamente ele dentro do mesmo lugar. E agora, nós vamos esconder o nosso fio por trás dos pontos que nós fizemos aqui, ó. Olhem só.
É só ir passando o nosso fio por baixo das correntinhas e aí nós vamos dar esse acabamento. Ó, perceba que não dá pra gente perceber onde foi que nós começamos, onde foi que nós terminamos, certo? E aí a gente vai escondendo aqui. Você pode depois estar fortalecendo esse acabamento com uma cola para tecido. Geralmente eu não coloco porque ele fica bem firme, não dá para ele se soltar, mas se você desejar colocar, pode ficar à vontade, certo? Aqui nós escondemos, ó. E aqui você já pode cortar esse fio e esconder esse pedacinho aqui com a nossa agulha. E olha só que lindo ficou o nosso cachepote. Eu tenho uma plantinha aqui, ó, vou colocar para vocês verem. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like e já fica nos aguardando para nossa próxima aula. Tchau, tchau!